Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma alegria estar novamente nessa casa e poder ministrar a doce, sublime e poderosa palavra de Deus. Quantos desejam ouvir verdadeiramente a voz de Deus? Diga amém. Prepare o seu coração, os seus ouvidos. Tenho certeza que Deus falará com cada um de nós essa noite. A palavra é dele, não é minha, portanto não voltará vazia. Só quero agradecer a direção da igreja, a presidência, pastor Zé Rodrigues, pastor Neemias, pela confiança, pastor Divino, pelo convite, toda a igreja, pela saudação de boas-vindas. Sem perda de tempo, eu convido a você a abrir a tua Bíblia, livro dos Juízes. Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo de número 1. A partir do verso 1, Juízes, capítulo 1, a partir do versículo 1, nós faremos a leitura até o versículo de número 7. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Amém. A minha oração é que o Espírito Santo fale por mim essa noite. Você pode se assentar, fique à vontade. Aleluia. Querida igreja do Senhor, toda a atenção é necessária neste momento. Eu orei a Deus após receber esse nobre convite para estar aqui essa noite, pedindo a Deus a direção, o que falar. Eu confesso para a igreja que a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, e já há quase 10 anos
Eu tenho orado a Deus, eu prego já há quase 17 anos, e há 10 anos eu tenho pedido a Deus que me dê graça, não para falar o que o povo quer ouvir. Nós vivemos uma época difícil hoje da igreja, aonde o pragmatismo está enraizado. E aí você pergunta, pastor, o que é o pragmatismo? Na tradução brasileira da Bíblia, diz que haveria um tempo onde o povo ia querer ouvir só o que lhe agrada. Paulo disse a Timóteo, haverá um tempo onde haverá comichão nos ouvidos. Tem muitos pregadores que, me perdoem, não passam de animadores de auditório. E o que Deus fez na minha vida, eu já contei aqui. Eu nasci paralítico, eu não andava, hoje eu ando. Eu não falava, hoje eu prego. O que Deus fez na minha vida é muito grande para mim ser apenas um animador de auditório. Eu não quero ser animador, eu quero ser profeta da palavra. E essa noite eu queria chamar a sua atenção para essa personagem chamada Adoni-Bezek. Adoni-Bezek não é um nome próprio. Adoni-Bezek, no hebraico, significa Senhor de Bezek. É um título de um rei. Esse homem, ele vai surgir na história aqui narrada, contada no livro de Juízes, quando aparece esse nome Adoni-Bezek. Israel, como nação, estava passando por duas grandes perdas. Havia falecido Josué, o sucessor de Moisés, o estrategista de guerra, aquele que ajudou o povo a possuir a terra prometida. Josué, segundo a narrativa bíblica, ele faleceu com 110 anos de idade. E ele, muito perto da morte, ele chamou o povo, ele fez uma convocação, ele repetiu a lei do Senhor, ele narrou as obras do Senhor, e ele pegou uma pedra e colocou aquela pedra como testemunha e disse: essa pedra será testemunha de tudo que Deus fez até este momento. E depois disso, diz a Bíblia, é só ler Josué 24, que Josué faleceu com 110 anos de idade. Após a morte de Josué, Israel vai encarar uma segunda perda, que foi a morte de Eleazar. Quem era Eleazar? Filho de Arão, sumo sacerdote, homem íntegro, homem temente a Deus, homem que foi fiel a Deus enquanto viveu. Agora eu chamo a sua atenção porque diz o livro de Josué que após a morte de Josué, o povo ainda continuou servindo a Deus. O povo continuou adorando a Deus, enquanto os anciões que viviam na época de Josué se mantiveram vivos. O povo continuou servindo ao Deus de Israel, a ponto de
não se corromper. Depois da morte de Josué, depois da morte desses anciãos, o povo pergunta a Deus: quem é que vai guerrear por nós? Quem é que vai subir e pelejar contra os cananeus? Aqui eu vejo algo muito lindo na vida do povo de Israel. O povo estava perguntando a Deus: quem será o nosso líder? Quem vai pelejar por nós? O povo orou, o povo consultou a Deus, e Deus agora vai dar a resposta. E a resposta de Deus foi: Judá pelejará por vós. Deus escolheu agora a tribo de Judá para pelejar contra os cananeus. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque esse povo cananeu, quando a gente lê o Pentateuco, a gente vê várias vezes Deus havia dado ordem para destruir esse povo. Não era para deixar ninguém com fôlego de vida. Várias vezes Deus falou: olha, quando vocês possuírem a terra, tem que exterminar, tem que aniquilar os cananeus. E aqui nós vemos que alguns cananeus ainda estavam vivos, e era uma ameaça para o povo de Israel. E agora Deus fala: Judá é o meu escolhido. A tribo de Judá, ela vai subir e pelejar. Judá chega até Simeão, a segunda tribo, e fala: eu preciso da sua ajuda para guerrearmos contra os cananeus e os ferezeus. E é nessa hora, é nesse interim, que vai aparecer Adoni-Bezeque, o senhor de Bezeque. Aí você pergunta: pastor, o que era Bezeque? Bezeque era uma pequena aldeia cananeia. Essa aldeia, ela ficava perto de Siquém. E Siquém é onde os ossos de José foram enterrados. E essa aldeia cananeia, chamada Bezeque, era uma terra pequena, mas havia ali um homem que era o senhor dele, Adoni-Bezeque. A fama dele era imensa. E eu vou dizer, pastor Divino, a fama dele era maior do que ele. A fama dele era até exagerada, porque ele era senhor de uma terra pequenininha. Mas tem um adágio aí, que no mar que tem piaba, peixe pequeno é grande. No mar que tem piaba, peixe pequeno vira senhor. E ele era senhor, ele era considerado, a fama dele era muito grande, porque ele venceu. Se você olhar o verso 6 e o verso 7, ele venceu 70 guerras. E ele fazia algo diferente. Eu estava estudando, eu gosto muito de história bíblica, e naquela época, preste atenção, quando um rei vencia uma batalha, qual era o costume? Quando o rei vencia uma batalha, ele exterminava, ele aniquilava, ele matava todos os moradores daquele lugar, principalmente o líder. Teve uma guerra, eu venci a guerra. O que eu fazia? Eu pegava o líder e matava ele. Quando a gente lê historiadores,
como Flávio Joséfo, ele vai dizer que naquela época não era comum haver prisioneiros de guerra. Só que Adoni-Bezeque, o senhor de Bezeque, ele era cruel, ele era um tirano. Quando ele vencia a guerra, ele pegava o rei e o que ele fazia? Ele cortava os polegares das mãos e os polegares dos pés e levava o rei derrotado, vencido, para a casa dele e ele humilhava, ele deixava aquele rei comendo migalhas que caíam das mesas. E diz aí que ele fez isso, pastor divino, com 70 reis. Agora pense comigo, um homem de uma terra pequena, de uma aldeia cananeia, que venceu 70 batalhas e humilhou, ele mutilou, ele decepou os polegares das mãos e os polegares dos pés de 70 reis. E o que vai acontecer? Agora Judá e Simeão irão vencê-lo. Ele foge, é apanhado. E o que Israel fez com ele? Pegou ele e fez a mesma coisa. Israel pegou Adoni-Bezeque, cortou os polegares das mãos e cortou os polegares dos pés. E diz a narrativa que ele foi levado para Jerusalém. E eu não sei quanto tempo depois ele morreu. E aí você pergunta, pastor, o que isso tem a ver com nós hoje? É aqui que eu quero entrar. Eu estava orando, pastor divino, e eu estava pesquisando, e eu cheguei à conclusão que Adoni-Bezeque tipifica o diabo. E uma das coisas que o diabo quer tirar de nós são os polegares. E aí você pergunta, pastor, por que o diabo é um tipo de Adoni-Bezeque, ou Adoni-Bezeque é um tipo do diabo? Porque o diabo, a Bíblia fala, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, deixa eu abrir um parênteses aqui, o diabo não é adversário de Deus. Eu já vi pregador na televisão falar que Deus aposta queda de braço com o diabo. Mentira! Deus é soberano, Deus é único. Vai ler Bíblia, irmão, vai ler Bíblia. Deus não tem adversário, Ele é todo poderoso. Ah, pastor, Deus aposta em queda de braço com o diabo. Mentira, essa teologia dualista é farsa. Deus é único, se Ele quiser no estalar de dedo, acabou. Agora, todavia, porém, contudo, o diabo é o nosso adversário. Pedro disse isso, sede sóbrios, e o diabo, ele quer tirar os nossos polegares. E aí você fala, pastor, mas o que tem de mais nos polegares? Aí eu fui descobrir, pastor divino, quem perde os polegares não pode manejar uma espada.
Quem não tem, preste atenção, quem não tem polegar não pode pegar numa flecha. Quem não tem polegar não pode pegar no arco. Quem perde o polegar ou quem perde os polegares das mãos fica inábil, incapaz para a guerra. E tem crente aí que já perdeu o polegar. Quem perde o polegar não pode manusear uma espada. E a minha Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é espada de dois gumes. Agora, interessante, eu estava lendo Joséfo, e Joséfo disse, pastor, que tinha pai que quando o filho nascia homem, o próprio pai cortava o dedo dele. Por quê? Porque aquele menino nunca poderia ir para a guerra. Se o menino não tivesse polegar, ele ia crescer, ele ia virar adulto, mas ele nunca seria recrutado para uma guerra. Isso é o polegar da mão e do pé. É comprovado, eu fui estudar na medicina, o nosso equilíbrio, ele está sobre os polegares dos pés. Quem não tem polegar no pé, anda cambaleando, perde o equilíbrio. Quem não tem polegares nos pés, não consegue correr, não consegue avançar, não consegue prosseguir. E é isso que Adoni-Bezeque, é isso que o diabo, ele quer tirar de nós. Quer tirar o polegar da mão, quer tirar os polegares dos pés. E não para por aí não. Deixa eu correr aqui. Eu descobri, pastor, obreiros, que polegares das mãos fala de autoridade. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas não seja mentiroso. Quantos aqui já assistiram o filme Gladiador? Eu vou levantar duas. Eu já vi 2 vezes. Você que assistiu o Gladiador, preste atenção. Você que assistiu o Gladiador, tem uma cena lá que quando o gladiador está na arena, que ele vence o oponente, o imperador se levanta e ele faz assim um polegar. Se ele fizer assim, não é só o Gladiador que tem isso. Vários filmes de guerras têm esse exemplo. Polegar da mão significa autoridade. E aí você pergunta, pastor, o que é autoridade? Aí eu fui pesquisar. Autoridade é poder delegado, atribuído a alguém. Autoridade é poder delegado ou atribuído a alguém. E eu tenho uma notícia boa para te dar. Nós temos autoridade. Jesus te deu autoridade. Ele disse, eu vos dou poder. Ele disse, aleluia. Eu estava pregando semana passada num grande evento. E eu preguei ali sobre as últimas palavras de Jesus. Por quê?
As últimas palavras de um homem têm um valor imensurável, pastor Divino. O meu avô, deixa eu contar rapidamente, meu avô paterno nunca entrou na igreja evangélica. Nunca. De repente, Jesus salvou meu pai, salvou minha tia, Bíblia nele. Ele tirava o chapéu, ouvia, e depois ele colocava o chapéu e falava: eu nasci nessa religião e vou morrer nela. Daí a pouco Deus salvou minha avó. E a minha avó, noveleira de mão cheia. A minha avó assistia desde a novela das 5, se deixasse, né, a Malhação, até a novela das 11. Aí a minha avó aceitou Jesus e o pastor falou: irmã, tem que largar a novela. Aí a minha avó fez um negócio que ninguém, eu acho que só ela fez. Ela chegou em casa, pastor Divino, pegou a televisão, aquelas antigas de madeira ainda, dessa largura, e ela virou a televisão para a parede. Agora olha que toda vez que a gente chegava na casa da minha avó e sentava lá no sofá, a televisão virada para a parede. Como diz o meu avô, a bunda dela virada para cá. Aí o pessoal passou de vir: olha o que Deus faz, olha o que Deus faz. Todo mundo chegava lá e falava: ô dona Tereza, o nome dela, ô dona Tereza, por que a televisão está virada para a parede? E ela falava assim: meu filho, antes de conhecer Jesus, aquele aparelho me dominava. Agora eu domino ele. Ei! Não tinha uma única pessoa que não saía da casa da minha avó evangelizado. Aí meu avô, irredutível, num domingo, 2 horas da tarde, a família toda reunida. Meu avô almoçou, tomou o cafezinho dele. 2 horas da tarde, meu avô tirou o chapéu, ajoelhou e disse assim: família, eu estou morrendo. E meu avô olhou para o alto e disse: divino mestre, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. E meu avô caiu morto. Meu avô caiu morto diante de toda a família. Agora olha aqui, você já parou para pensar no impacto que as últimas palavras do meu avô tiveram? Hoje quase toda a família serve a Deus. Agora, presta atenção, deixa eu correr aqui por causa do tempo. Imagine as últimas palavras de Jesus. E aí você pergunta: pastor, quais foram as últimas palavras de Jesus? Atos 1:8. Recebereis poder, autoridade, poder, autoridade, poder, autoridade, poder, autoridade, ao descer sobre vós o Espírito Santo.
Ei, pastor, é só ler Bíblia. Depois que Jesus falou isso, foi assim ao céu. Recebereis poder, autoridade. Só que o diabo está doidinho, vai tirar a nossa autoridade. A Dona Ivesec quer tirar os seus polegares. Em segundo lugar, sabe o que é polegar, pastor? Identidade. Impressão digital. Você pode copiar o jeito de vestir, o cabelo, o perfume. Você pode copiar até a assinatura, mas isso aqui, ó, é único. Isso aqui ninguém copia. E eu vou além, não dá nem para clonar. Identidade. Eu não ia falar não, mas vou falar. O que tem de crente que perdeu a identidade. Eu posso não voltar aqui, mas eu vou falar. Tem crente que ele faz um esforço muito grande para dizer que é, mas não convence. Ei, irmão, cuidado com teu polegar. Cuidado com a tua identidade. Quem é não pode deixar de ser. O que é identidade, pastor? Identidade é um conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa. Nós temos uma identidade. Eu viajo por aí pregando. Ali atrás está o meu amigo, pastor Wallace. Já viajou comigo para o Rio, Angra dos Reis, interior do estado. O que tem de crente sem identidade? Eu estava pregando numa igreja e a moça me chamou e falou assim, eu não vou falar o nome, está sendo filmado. E ela me chamou e falou, pastor, meu pai, o presidente desse ministério não vale nada. Meu pai, pastor, me violentou 15 anos. Houve vontade de pular no pescoço dele. Ele estava no altar me abraçando. Crente que perdeu o polegar. Crente que perdeu a identidade. Eu não estou falando de usos e costumes, não. Eu estou falando de característica de quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu revelar um segredo. Nos dias de hoje, se você me perguntar, pastor, qual é a maior influência do seu ministério hoje? Deixa eu revelar aqui. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. A influência dele é tão grande que eu até prego mensagem deles. Só que eu cito que é deles. É o Dr. Martin Lloyd Jones. Dr. Lloyd Jones. A maioria nunca ouviu falar. O Dr. Lloyd Jones foi o segundo maior pregador da Inglaterra. Ele faleceu no ano que eu nasci, 81. Eu estou adquirindo toda a coleção dele.
Eu estou apaixonado, porque era um homem que não perdeu a identidade. Aí você pergunta, pastor, por que ele foi diferente? Pastor Divino, você quer saber se alguém é homem de Deus? Pergunta a mulher. Você quer saber se alguém é homem de Deus? Pergunta os filhos. Ser homem de Deus aqui é fácil. Ser homem de Deus na convenção é fácil. Agora é dentro de casa. Quer saber quem é o Silas aqui? Pergunta a minha esposa. Pergunta. Aí o que aconteceu, pastor? Martin Lloyd Jones, ele era médico. Ele foi médico auxiliar da rainha da Inglaterra. Abandonou medicina para ser pregador. Aí ele pregou décadas. Quando ele morreu, 81, teve um repórter que falou assim: eu vou descobrir o podre desse homem. Todo mundo só fala bem dele. Todo mundo só fala só qualidades. E esse repórter ficou um ano investigando a vida do doutor Martin Lloyd Jones. Sabe o que ele descobriu? Nada. Ele foi nos comerciantes para ver se ele não devia. Ele foi nos parentes, nos familiares. Por último, ele falou: eu vou na esposa. Eu vou na esposa. E ele marcou, depois de um ano, a viúva recebeu ele. 2 horas de entrevista. Ele não tirou nem podre da boca da viúva. Ele tem viúva aí, se você perguntar, ela vai falar: meu marido foi tarde. Tem viúva que, se deixar, ela não espera nem sepultar para cantar Livre estou. Aí, olha aqui, o repórter ficou 2 horas e nada. Aí, preste atenção, porque isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha vida. Quando o repórter levantou para ir embora, ele falou assim: eu tenho uma última pergunta. Como era o seu marido dentro de casa? Aí ela respondeu: deixa eu te falar, moço. O meu marido viajava, ficava 3, 4, 5, 10 dias fora de casa. Quando ele retornava, tá vendo aquele portãozinho ali de 1 metro de altura? Quando ele colocava a mão naquele portão para entrar, depois de 10 dias, 1 semana fora de casa, eu senti uma unção tão grande dentro de casa, que eu não sabia se era ele ou se era o próprio Jesus entrando aqui dentro. Não perdeu o polegar, não perdeu a identidade. Oh, aleluia!
Tem um amigo meu, amigo de casa, ele me chamou e falou assim: Pastor Silas, você é muito brega. Eu falei: por quê? Você tem 2 cursos superiores, por que você não taca 2 anéis nas mãos, coloca um sapato vermelho, aí a hora que você chegar no evento, vai dar aquele tchau. Eu olhei para ele e falei: sabe por quê? A minha identidade não são anéis, não são sapatos. A minha identidade é a unção de Deus na minha vida. É a unção de Deus na minha vida. Calma você. Andarai que o Em terceiro lugar, autoridade, identidade. Irmão, um crente sem identidade é igual um carro sem motor. Não vale nada. Um crente sem autoridade, ele pode vir aqui berrar, gritar, sapatear, fazer a moção do helicóptero. É que não vai acontecer nada. Cuidado com o teu polegar. Cuidado com os teus polegares. Eu vou falar, tá filmando, mas eu vou falar. Eu fui pregar em Araxá, não vou falar o nome do ministério, mas a cidade é Araxá. Eu estou lá pregando, manifestou um demônio. O pastor da igreja foi o primeiro a correr. Diante de Deus, quando o demônio manifestou, ficou só eu, o endemoniado, e a minha esposa, que estava com meu filho, e o irmão, e foi comigo. O pastor correu, a igreja foi atrás. Crente que perdeu a autoridade. Crente que perdeu a autoridade. Crente que perdeu a identidade. Eu sou apaixonado, irmão, deixa eu confessar. Eu sou apaixonado por Atos. Atos 11:26. Diz assim: em Antioquia os discípulos foram, não se autorrotularam. Porque hoje tem gente que fala, né? Eu sou. Quem é não precisa falar que é. Sabe o que John Stott falava? John Stott falava que o meu testemunho tem que falar mais alto do que a minha voz. Eu sou uma carta linda. Aonde eu passo, tem alguém me olhando. E a pergunta é: o que é que falam de mim? Para mim encerrar, o horário já está terminando. Autoridade, identidade e equilíbrio. Equilíbrio. O diabo quer tirar o equilíbrio.
o equilíbrio emocional. Quanta gente desequilibrada emocionalmente. O equilíbrio físico. Eu vou falar, eu fui pregar em Fortaleza. Teve um pastor lá no restaurante que eu estava. Ele tomou tanta pinga, tanto uísque. Sério? Ele tomou tanta que o garçom teve que ligar para o diácono ir lá rebocar ele. E ele, eu pastor, eu vou te levar lá na minha igreja. Eu falei, sai! Cadê o equilíbrio? Eu fui pregar esse ano, eu fui pregar num evento aí, mega evento. Cheguei lá, essa porcaria da música aí do carnaval. Pegar a metralhadora, tá. A minha casa é num lugar pobre. Eu fiquei 4 dias de carnaval ouvindo isso. Pegar a metralhadora, tá. Toda porcaria que surge lá no mundo, aparece um oportunista dentro da igreja. Muda a letra e faz a versão gospel. Na igreja, eu sou pastor, se começar a cantar, eu tomo o microfone na hora. Mas eu cheguei lá, o lugar maior do que esse. Aí começaram a cantar, pega a metralhadora, tá, mata o capeta, tá. Cadê o equilíbrio? A vida do crente é moderada, é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Ei, canalabai, filho. Ei, irmão, eu vou encerrar. Eu tinha mais para falar, mas o tempo não manda parar. Deixa eu falar com você. Cuidado com Adonibezeque. Cuidado com o teu polegar das mãos. Cuidado com o polegar dos pés. O diabo, ele não brinca. Ele não brinca. Eu só vou citar aqui. Quem perde os polegares, perde a voz de comando. Ele pode gritar, pode espernear. Quem perde os polegares, perde a voz de comando. Em segundo lugar, quem perde os polegares, perde a identidade de cristão, perde a marca de cristão. Eu gosto muito de Paulo. Paulo ele diz, ninguém me inquiete, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Terceiro lugar, quem perde, agora vai, segura aí. Quem perde os polegares pode ser ridicularizado em público. Você lembra lá de Atos, os filhos de Cefas, ou expulsar demônio, eles conjuram-te diante de Jesus, a quem Paulo prega. Epa, Jesus a gente conhece. Paulo a gente sabe quem é. Mas cadê a identidade sua? Vai fazer igual o pastor de Araxá. Vai morrer, eu vou. Se não apanha.
Em quarto lugar, quem perde os polegares perde a capacidade de manejar a espada do Espírito. Tem pastor, eu fui no evento aí, falar inglês. Pastor, no lugar de pregar, ficou filosofando. É porque a filosofia de Nietzsche e tal, e foi, deu sono, cansou. Quando o pastor falou que tinha mais uma hora para ele, eu falei, meu pai. Agora, quem maneja a palavra, o tempo passa e a gente nem vê. Quem tem autoridade, quem tem polegar, ele maneja bem a palavra da verdade. Ele prega a tempo e fora de tempo. Ele ensina, ele redargue. Eu só vou contar isso e vou encerrar. Eu comecei a dirigir uma igreja agora, aí 3 pastores me ligou. Pastor, você ficou louco. Eu falei, por quê? Você está começando errado. A minha quarta-feira lá, todo lugar, é quarta da vitória, é quarta da bênção, nada contra. Mas o que Deus me deu foi quarta do discipulado. Aí o pastor me ligou, você perdeu o juízo, o povo gosta de campanha, faz as campanhas aí, rosa ungida, sabonete ungido, sal grosso, vai lotar. Eu falei, aqui o meu negócio é a espada, aqui é Bíblia. Ei, o meu culto de quarta-feira dá o dobro de gente no domingo. Sabe por quê? É manejar a palavra. É a palavra e redargo. É a palavra e ensina. É a palavra e dá vida. É a palavra e renova. É a palavra e limpa. É a palavra e purifica. Para mim encerrar, quem perde o equilíbrio, quem perde os polegares, perde a capacidade de correr, de avançar. Paulo não perdeu, é por isso que ele falou, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço. Eu avanço. Fique de pé, eu quero orar por você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ei, não deixe Adonivezeque, não deixe o diabo tirar a tua autoridade, tirar a tua identidade, tirar o teu equilíbrio. É noite de você ser revestido com o Espírito Santo de Deus. Eu vos dou poder, eu vos dou autoridade. Se você pode segurar a mão aí de quem está do seu lado, vamos orar juntos. Aleluia. Vamos levantar um clamor e essa noite você vai declarar, vai falar: eu não vou perder a minha autoridade, eu não vou perder a minha identidade, eu não vou perder o equilíbrio, ele me deu poder, ele me revestiu. Abre tua boca aí, vamos orar. Amado Deus, grande, soberano Pai, a tua palavra foi ministrada e eu dou graças a ti por tudo quanto o Senhor fez, por tudo que falou, por tua palavra que é lâmpada
para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Pai, dá-nos temor, sabedoria, graça para continuar fazendo a tua obra. Guarda a tua igreja aqui nessa cidade, Pai. Guarde a minha vida. Eu não abro mão do teu Espírito Santo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.